completa, seja pluri ou unissubsistente. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, pena de reclusão a 2 a 4 anos. Esse aqui, minha gente, eu queria dizer para vocês que, embora não haja mais a prática desse crime, não se impede mais ou se obsta o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, o que acontece é um preconceito dentro das próprias Forças Armadas. Vocês sabem que dificilmente uma pessoa de cor vai chegar a general. Não é verdade, Sandra? Dificilmente uma pessoa de cor vai ter um posto elevado dentro das Forças Armadas. Nunca vi, não. Nunca viu, né? Bom, tem uma história interessante que aconteceu nos Estados Unidos e foi até objeto de um filme em que nós tínhamos um negro que ele queria ser mergulhador, né? Vocês viram? Pois bem. E esse negro, ele lutou com todas as suas forças porque ele queria ser mergulhador. Na Marinha Americana não se admitia mergulhadores negros. E o responsável, né, o superior hierárquico dele, sempre procurava implementar, vamos dizer assim, situações que dificultavam a competição dele com os outros mergulhadores brancos, mas mesmo assim ele se dava muito bem. Uma das vezes, inclusive, ele sofreu um acidente, perdeu a perna, teve muita dificuldade para poder se recuperar e provou, graças à sua força de vontade, que o negro podia ser melhor mergulhador que o branco, já que na Marinha Americana não se permitia a entrada de pessoas negras na parte de mergulho. Então, o que acontece hoje no Brasil, que pode acontecer, não é se impedir ou obstar o acesso de alguém a qualquer uma das Forças Armadas, pena de reclusão de 2 a 4 anos. O que acontece é a discriminação interna, é você impedir que o negro chegue, galgue postos elevados. Lógico que isso já melhorou muito, já melhorou sensivelmente, só que ainda existe muita discriminação em relação ao negro. O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, comumente um militar em serviço ativo. O sujeito passivo é a pessoa que foi tentar o acesso às Forças Armadas e foi impedido. O objeto jurídico tem como objetivo retaliar atos discriminatórios. O objeto material desse crime é a pessoa que sofreu a ação preconceituosa. O elemento subjetivo é o dolo, já vimos que é a vontade livre e consciente de praticar a conduta discriminatória, e a tentativa só é possível naqueles crimes em que puder se fracionar o item crimes. Impedir ou obstar por qualquer meio, forma, o casamento ou convivência familiar e social, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Meus amigos, isso aqui é muito mais comum do que nós imaginamos. Isso acontece muito com pessoas. Geralmente a mãe não quer que o filho case com uma pessoa negra, né? Nós tivemos um caso de uma senhora que a família era uma família de classe média, todos eles brancos, ela, o marido e os 3 filhos, todos eles de cor branca. E ele, um rapaz branco, se engraçou, gostou de uma moça negra. Ela era funcionária da Petrobras, era uma moça qualificada, tinha o seu emprego, ele gostou dela. E a família simplesmente não aceitava. E tentou de todas as formas, né, impedir o casamento, obstar o casamento. Quando eles tentaram viver juntos, eles tentaram obstar a convivência familiar. Olha,
No caso aí, quem é o sujeito ativo? É a família. Qualquer pessoa da família que tenha praticado o ato discriminatório contra ela, no caso, será um sujeito ativo. Quem é o sujeito passivo? É ela que sofreu a ação discriminatória. Qual é o objeto jurídico aqui? Retaliar atos discriminatórios ao casamento, convivência familiar e social entre pessoas de raça diferente, cor diferente, de etnia diferente, de religião diferente, de procedência diferente. Ah, O sujeito passivo não é ele, então? não, é ela que sofre o preconceito racial. Ela é de pessoa negra. Foi ela que sofreu, não foi ele. Ele é O branco. negro era ela. É, sim. Ah, tá, não entendi o contrário. Vai, Flávio. Olha aqui. Eu peguei a jurisprudência aqui para vocês. Isso aqui vocês anotem. Prestem atenção, porque poderá ser pergunta de prova. Crime caracterizado. Crime de racismo. Ocorrência. Hipótese em que o acusado afirmou que a mulher de seu sobrinho era negra. Termo utilizado para desmerecimento e humilhação. Ação que tentou impedir a convivência em comum. Elemento interior de preconceito devidamente comprovado. Ora, eu expliquei aqui para vocês que nesse crime de racismo eu preciso ter um elemento exterior que me prove o elemento interior do dolo à vontade de discriminar. Quando ele chama ela de negra, em uma conotação que vise desmerecê-la ou humilhá-la, tá? Ele está praticando o crime de racismo, previsto no artigo 14. Ainda mais na situação em que ocorreu o fato. Era uma família de gente branca que não aceitava o relacionamento dele, um rapaz branco, com uma moça negra. Ela buscou os meios legais e o tio foi condenado por crime de racismo. Por que ele foi condenado? Porque o elemento interior de preconceito foi devidamente comprovado. Olha o que eu estou dizendo aqui. O elemento interior, o dolo, a vontade que ele tinha internamente de praticar o preconceito de raça contra ela, foi devidamente comprovado. Se foi devidamente comprovado o elemento interior, patente está o crime de racismo. Professor, e se não conseguisse comprovar o elemento interior? Indúbio pro réu. Terá que se absolver a pessoa se não ficar patente o elemento interior, o dolo, a vontade de discriminar. Poderia ou não ocorrer a tentativa conforme a conduta seja pluri ou insubsistente. Se ele diz diretamente para ela: tu és uma negra desonesta, alguma coisa assim, tu és uma preta preguiçosa, alguma coisa assim, não há tentativa porque o crime é unissubsistente, eu só pratiquei um ato. Agora, se ele manda uma carta desaforada, com expressões de preconceito racial para ela, e a carta é interceptada antes de chegar ao seu conhecimento, aí nós podemos ter uma tentativa. Como esse crime é um crime formal, não há necessidade que ela se sinta ofendida. Basta que o fato chegue ao conhecimento de outra pessoa. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei 7.716/89, não é necessário que a ação tenha tido resultado, bastando seja apta para obstar a convivência. Se o preconceito foi de tal forma que, em virtude desse preconceito, ela foi impedida de conviver com ele, ou foi impedida de se casar com ele, está consumado o crime previsto
no artigo 14. Agora, um momento importante da nossa aula de hoje. Está indo muito rápido aí ou está tranquilo? Está tranquilo aí? Dona Berenice, a senhora está entendendo? Posso castigar na prova? Ok. Efeitos da condenação. Meus amigos, vamos explicar aqui para vocês. Nós temos efeitos da condenação. Nós temos os efeitos, o efeito principal, nós temos o efeito acessório ou secundário. Qual é o efeito principal da condenação? A imposição da pena, a sanção penal, que vai ser ou uma pena privativa de liberdade, ou uma pena restritiva de direito, ou uma multa. Quais os efeitos secundários? Seria gerar reincidência, isso? Reincidência. Seria, por exemplo, interditar a pessoa para dirigir veículo automotor, poderia interditar a pessoa para que ela não pudesse exercer o poder familiar, seria a perda da função pública. O interessante é o seguinte: o artigo 16 da Lei de Racismo, ele diz o seguinte: constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então, a pessoa que é funcionária pública, que praticar o crime de racismo, pode estar sujeita à perda da função pública. E o particular que impediu a pessoa de ingressar no seu estabelecimento comercial, por exemplo, ele pode ter uma sanção não principal, que a sanção principal é a pena de reclusão, no caso de racismo. É a sanção secundária, acessória, que é a interdição, a suspensão do funcionamento do estabelecimento pelo prazo não superior a 3 meses. Olha, aí surge uma questão. Mas, professor, esse dispositivo aqui trouxe uma causa de um efeito da condenação que não está previsto no Código Penal. No Código Penal, para que um servidor público perca a sua função pública, é necessário, que a pena privativa de liberdade aplicada seja por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Não sei se contei para vocês o exemplo do vereador Guaraçuco, que era presidente lá da Câmara de Vereadores de São Sebastião, e ele foi pego pelo Tribunal de Contas praticando diversas irregularidades. O Tribunal de Contas mandou essa auditoria extraordinária para o Ministério Público. O Ministério Público entrou com a ação, uma denúncia contra ele, e ele foi condenado por peculato e outros crimes contra a administração pública. Como a pena do vereador Guaraçuco foi superior a